Quando comecei com Vísceras Literárias há um mês atrás, eu sabia lá no fundo que eu estava expondo a algumas pessoas alguns medos e inseguranças que eu conheço bem, mas que eu normalmente não coloco na mesa com medo de que me descubram um completo idiota ou um indivíduo complexo demais. O que me surpreendeu foi descobrir que eu já fazia isso o tempo todo com as pessoas mais próximas de mim. Às vezes nas entrelinhas, às vezes surtando, quem sabe no meio de uma piada ou até filosofando às 8:30 da manhã de um sábado com algumas alunas na aula de inglês. Eu percebi que eu escrevo histórias o tempo todo sobre os meus medos e pesadelos, e isso me deixou mais forte na medida em que os dias foram passando e eu fui enfrentando novos medos enquanto o projeto tomava forma. A ansiedade que eu sentia antes, sem motivo, acabou se tornando uma ansiedade em mostrar para as pessoas que eu existo e que eu escrevo bem e que eu quero viver da escrita, mesmo morando num país em que os livros ficam cada vez mais caros e correm perigo de, sei lá, se extinguir. O medo de ser um escritor só para mim se transformou e eu passei a me questionar se o que eu escrevo iria agradar outras pessoas. Se o que eu estou fazendo com Vísceras agrada as pessoas. Eu pirei, respirei fundo, tomei umas broncas de uns amigos e do meu marido e, claro, usei do último mês inteiro da terapia para falar sobre esses medos. Consegui me acalmar, colocar os pés no chão e até pensei, seguir, né? Seguir adiante. Daí hoje, sentado aqui de frente ao computador, fazendo esse roteiro, me veio esse pensamento. Seria a necessidade de aprovação a maldição moderna? E isso ficou martelando na minha cabeça e apareceu em todos os lugares que eu olhei nos últimos dias. Minha professora do preparatório falou sobre as mudanças causadas pela tecnologia na nossa vida. Uma aluna de 13 anos falou sobre nós vivemos num limbo entre o que somos, o que nós mostramos na internet e o que nós queremos ser. Fora as preocupações com uma semana de prova em um ano que eu tive dúvidas até se eu permaneceria nesse emprego. Tudo em busca dessa aprovação ferrenha e desesperada, uma necessidade de não sermos esquecidos e quem sabe até de perpetuarmos nossa existência e essa ideia que as pessoas têm de nós. E aí eu me perguntei, o que nos faz diferente dos vampiros das histórias, por exemplo, da Anne Rice, do Stephen King? O que nos faz diferente de uma criatura que busca a vida eterna da vitalidade de outras pessoas quando nós nos alimentamos na vitalidade de likes e curtidas? Eu sou Rafael Delboni, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Autópsia, o nosso podcast do Vísceras Literárias. Os amaldiçoados na literatura e nos filmes são como, no dicionário, os desafortunados, aqueles que caíram em desgraça ou foram privados de algo em vida por conta de alguém ou de algum erro que eles mesmos cometeram. Essa palavra maldição foi durante muito tempo algo que movimentou a minha vontade como leitor e depois como escritor. Uma história sobre o amor entre dois que se amam chama bastante a atenção e comove, mas a história de um amor amaldiçoado comove e instiga muito mais. Eu posso citar um exemplo clássico e fácil do Drácula de Bram Stoker, em que o vampirão vai em busca do que ele acredita ser a reencarnação de sua amada, ou sei lá, citar o clássico moderno A Culpa é das Estrelas, que não fala sobre uma maldição propriamente dita, mas interrompe um relacionamento de maneira trágica e para alguns olhares até perfeita. É justamente em busca pela perfeição que as histórias trágicas agradam. O que existe depois do viveram felizes para sempre assusta as pessoas, porque é muito difícil aceitar que os relacionamentos, sejam eles quais forem, tendem a se desgastar e esfriar com o tempo. O amor trágico entre dois seres é, na maior parte das vezes, uma alusão a essa falsa perfeição.
Vide, sei lá, Romeu e Julieta, que morreram de amor depois de se apaixonarem e decidiram serem incapazes de viver um sem o outro em 4 dias. Outro elemento importante para que essas tragédias aconteçam na literatura é a juventude. E é por isso que Vampiros e A Branca de Neve faz sucesso desde muito tempo. Nós temos medo de envelhecer e ainda buscamos meio de retardar isso. E pior, temos muito, mas muito medo mesmo de não deixarmos uma marca no mundo e de sermos completamente esquecidos. Eu mesmo passei por esse medo diversas vezes. Nós, autores, eu estou amando usar esse termo, né? Nós, autores, muitas vezes trazemos para a escrita nossas próprias maldições. Exemplos disso nós temos de monte. Stephen King e seu vício em álcool, Anne Rice e a perda da sua filha, até a mãe do horror, a Mary Shelley, e todas as traições que ela presenciou na sua própria casa. E até mesmo um eu jovem de 16 anos que escreveu uma série de poesias para uma amiga falecida na época. Essas pequenas maldições, elas são responsáveis em manter a roda girando e são pequenos exorcismos diários quando se é um escritor e se coloca nesse papel de escrever sobre essas maldições. Eu mesmo comecei o Vísceras Literárias depois de levar muitos nãos em alguns editais que eu me inscrevi. Aí eu fiz uma pasta imensa com os contos, comecei chamando eles de renegados e depois decidi a trabalhar nessas diversas mídias. Foi uma forma de me manter presente, de criar alguns degraus para a minha própria escada, me manter em constante mudança e, claro, me ver reconhecido como um escritor. Deixar de me ver como uma pessoa que pensa que é um escritor. No episódio passado eu falei sobre como alguns dos meus medos influenciaram nas minhas escritas, principalmente durante a pandemia, e que foi, né, atualmente a época que eu mais expurguei essas minhas pequenas maldições. Mas eu não posso ignorar o fato de que agora eu conheço e reconheço que posso escrever em diferentes momentos da minha vida e que prossigo como escritor, mesmo que eu não esteja sofrendo no momento em que eu me sentei lá na frente do computador para escrever alguma ideia no papel que eu tive, ou para participar de um edital, ou para parabenizar alguém, enfim. Caracas, minha terapeuta vai ficar muito feliz depois dessa. Um beijo, Ana Paula. Enfim, em busca de reconhecer quais desses seres amaldiçoados vocês mais gostavam e quais desses monstros, em sua maioria, vocês mais curtiam, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram do Vísceras, @Vísceras Literárias, no início do mês, e eu perguntei qual o maior monstro da literatura ou do cinema para as pessoas. Eu confesso que foram bem poucas as respostas e eu não vou fingir para vocês que eu tenho toda essa interação, mas apesar de poucas, elas foram bem interessantes. Drácula, como eu mesmo já citei, foi o mais citado entre as respostas e de fato o vampirão tem o meu coração. É o mais complexo entre todos os vampiros, é charmoso, é interessante a forma como ele é colocado, cheio de fragilidades, apesar de tantos poderes e de tantos momentos críticos em que as pessoas estiveram subjugadas ali aos poderes dele. E fora, claro, eternamente lembrado pela interpretação. Ai ai, quem que eu quero enganar, né? Pela interpretação, pela beleza maravilhosa do gato do Gary Oldman. Enfim, talvez o Drácula mais lembrado aí dos últimos tempos, a melhor adaptação talvez do clássico. No entanto, o que mais me surpreendeu entre todas essas respostas foi que não só uma, mas 3 pessoas citaram humanos como os maiores monstros da literatura e do cinema. E não dá para discordar, né? De jeito nenhum. Nem fora da literatura dá para se discordar. Menção mais do que honrosa ao Dr. Frankenstein, citado pela minha amiga Mayara, cujo ódio, né, rendeu uma das minhas frases favoritas já ditas em um livro e que casa maravilhosamente bem com esse nosso episódio sobre maldições. Então o monstro, em certo momento, disse ao seu criador: "Se não posso inspirar amor,
causarei medo. E é isso que esses monstros são, na verdade. São colchas de retalho de nós pessoas que sofremos, mas que não conseguimos colocar em palavras ditas e precisamos ficar diante do papel e da caneta. São as nossas perdas, nossas paixões, nossos medos, nossas angústias. Esses monstros são as personificações do que nós não conseguimos dizer. E para encerrar esse episódio num clima monstruoso instaurado, eu convido vocês a escutarem agora um microconto lançado no Vísceras desse mês na temática dos amaldiçoados. O texto é claro, é de minha autoria e se chama No Breu da Cozinha. Carla se senta à mesa com um prato sobre o colo. Seus olhos estão vazios e ela tem os braços cobertos de pequenos arranhões. Nada muito grave, embora bastante incômodos. Na medida em que saboreia seu alimento, mistura-se com a mobília. Grandes armários de mogno, balcões de mármore e talheres de prata que ela evitou usar. Todo o cômodo está sob a luz bruxuleante de um grande e lustroso lustre, embora o resto seja breu. Carla é tão pequena naquela gigante mansão no Jardim América e tão desconexa quanto o resto da porta perturbada por onde entrou. Ao seu lado, num sorriso escancarado, está o velho dono da casa. Seus cabelos brancos estão manchados por grossas e pesadas gotas lúgubres de seu próprio sangue, enquanto seu pescoço revela um segundo sorriso, ainda mais perturbador, voltado à jovem. Bastou um convite do velho para que Carla pudesse entrar e menos de segundos para que começasse a saciar a sua fome. A dama da noite termina molhando os dedos na bacia cheia de sangue e sorri, revelando sua natureza predadora. Enquanto suga os dedos compridos, dá uma boa olhada na casa. Um lugar perfeito para passar a noite. Ou quem sabe, os próximos 100 anos. Obrigado por terem ficado até aqui e me escutado filosofar sobre monstros e maldições. Eu convido vocês a seguirem apoiando o Vísceras no Instagram, no @víscerasliterárias, a fim de seguirem alimentando minha sede pela vitalidade moderna. Eu sou Rafael Doboni e esse foi o segundo episódio do Autópsia.